Olá pessoal, mais uma quarta mental somática. Aqui estou com a minha parceira evolutiva Rosana e falaremos hoje. Tudo bom? Estamos aqui de novo. Sim, falaremos sobre um livro bem interessante da professora parapedagoga Malu Balon, Síndrome do Estrangeiro. Foi o segundo livro conscienciológico que eu comprei. O primeiro foi Manual da Dupla Evolutiva e eu vou explicar o que significa essa parapatologia. Por que para? É uma patologia que deriva do extrafísico, não do intrafísico, por isso que parapatologia. Todos nós somos consciências, almas, espíritos que voltamos para a dimensão terrena, a dimensão intrafísica, a dimensão material, por meio da consciência, alma e espírito. Nós somos seres conscienciais, espirituais. Alguns seres, não são todos, por isso que essa síndrome é complexa, porque boa parte dos psicoterapeutas e dos psiquiatras não admitem. Ela não está no DSM. É uma parapatologia voltada ao paradigma consciencial. Tem alguns pouquíssimos terapeutas holísticos que falam nela. É o Fernando Salvino, se não me falha a memória. Parece que ele é até aqui de Santa Catarina. E o Marcelo Coutrinho. Coloquem aí no YouTube Síndrome do Estrangeiro, que talvez vocês encontrarão algo a respeito. Mas a maioria é a Malu Balona, que é autora desse livro para esclarecer essa síndrome, que é uma síndrome consciencial, ou seja, de âmbito espiritual, consciencial, além da dimensão material. Então, se um intermissivista estiver passando por esse processo de inadaptação social, que a principal sintoma é a inadaptação social, a pessoa se sente inadaptada no meio social, no meio estudantil, né? No meio social, onde que ela estuda, no meio de convivência. Na família, ela se sente diferente, ela pensa diferente, ela acha que é tudo muito chato, né? Ela já tem algumas ideias inatas trazidas do curso intermissivo que ela cursou no extrafísico. Então, o principal sintoma também, além da inadaptação social, a principal vertente que a gente vê é a síndrome, que quer dizer como o processo que a pessoa tem síndrome da falta do curso intermissivo, é a que eu quero dizer. A saudade. Saudade do curso intermissivo. É que a gente quer dizer a síndrome são várias, não é uma coisa só. Sim. São vários sintomas, né? Então, sim, já fala síndrome do estrangeiro. Sim. E a gente não pode confundir com síndrome do estrangeiro como alguém que vai de um país para outro. País, né? Que fala outra língua. Existe essa síndrome, só que é mais de material, da vida humana. Pelo foco ali do paradigma consciencial, então a gente engloba tudo. Toda a holossomática, né? Holomemória. O que seria a holossomática? Serexologia, várias vidas. O que seria a holossomática? São corpos de manifestações. Holossoma, né? Todo e soma. Então a gente tem o corpo físico, que é esse aqui, que é nosso veículo aqui intrafisicamente material. Aí tem o energossoma, que é o corpo das energias, o psicossoma é o corpo mais emocional e o mentalsoma. Então esses corpos todos vêm o kit completo, né? Ninguém vem faltando. Sim. Mas às vezes vem algumas coisas que são sintomas, daí geram síndromes, que às vezes tem sintomas e às vezes a ciência convencional ela não admite, isso é o problema. Muitos psicoterapeutas e psiquiatras vão achar que a pessoa está lunática, está delirando. Como assim? Saudade de uma coisa que ela nem conhece, ou seja, que ela trouxe dois sintomas. Sintoma principal é a inadaptação social. A pessoa se sente muito sozinha aqui na vida intrafísica. Mas aí tem aquela questão, que tem um filme que chama Um Estranho no Ninho, que é o Jack Nicholson. É isso? Jack Nicholson? Isso. Jack Nicholson. Jack Nicholson, muito engraçado. Mas a história é bem trágica, né? O cara chega a ser internado num hospício, mas de qualquer modo ele se sente um estranho no ninho. A principal causa é a síndrome da abstinência, lembrei a palavra. A pessoa sente falta do curso intermissivo que ela fez no intrafísico aqui no intrafísico, porque aqui no intrafísico tem muita mediocrização. As pessoas tendem a ser mais medíocres, mais medianas nas manifestações. Elas não são profundas. Não é um xingamento. Tem muita gente que fala, você é medíocre. Ou seja, a pessoa está sendo... Vou empurrar aqui, porque eu estou batendo aqui. Aí, agora melhorou. A pessoa está sendo mediana nas manifestações quando a pessoa é medíocre. Então, aqui na humanidade, na intrafiscalidade, existe muita mediocrização consciencial. As pessoas
se nivelam mais por baixo. Isso é o senso comum. Então, o problema dessa consciência intrafísica que sente esses sintomas, que nem uma moça que sentia esses sintomas que foram colocados aqui no livro da Malu Balona. Ela tinha todos esses sintomas e o namorado sabia que ela não era esquizofrênica e não estava delirando, não era fraca da cabeça, doida. Como muita gente pode analisar, né, da ciência convencional, da psicoterapia convencional e da psiquiatria convencional, para achar, não, isso aí... Inclusive tem um teste, né, no livro. Tem um teste para fazer a diferenciação, porque no meu caso, que eu fui portador de modo mais agravante. Tem pessoas que são intermissivistas, mas não sofreram tanto, mas eu sofri muito a síndrome do estrangeiro, porque eu me sentia muito fora de tudo que eu fazia. Mas não é isso, que é tudo que eu iria começar uma faculdade, uma coisa, mas cadê os meus amigos lá do extrafísico? Cadê as minhas amizades raríssimas, meus amigos intermissivistas? A partir do ano de 2008 eu encontrei a Conscienciologia na internet, aí tudo mudou. Aí eu comecei a entender o porquê que eu me sentia inadaptado, porquê que eu me sentia um estranho no ninho aqui no período intrafísico. Então eu comecei qual que foi o principal remédio no meu caso? Comecei a assistir as tertúlias diariamente do professor Paulo. Aí eu comecei a recuperar aquelas ideias que eu tinha estudado no extrafísico. Cada tertúlia eu recuperava um pouco de unidade de conhecimento, um pouco de unidade de conhecimento. Aí eu fui melhorando e centrei, né? Tem a coisa da infância, né, das experiências que a gente chama de singulares. Sim. A criança começa a ver o amiguinho invisível, aí ela tem várias clarividências, vários fenômenos paranormais, parapsíquicos que a gente fala, né? Sim. No meu caso, eu nunca... acima da média. Eu nunca tinha clarividência, mas eu tinha a sensibilidade energética, eu sentia as energias das pessoas todas. Tem casos de crianças que dizem que têm saudades, que elas são fresquinhas do extrafísico, então... Sim, o paracérebro ainda está muito fresco. Às vezes elas ficam dizendo que é estranho no ninho, se sentem meio desadaptadas mesmo. Mas não pode confundir com a patologia, né? Existe mesmo autismo, esquizofrenia. E essas patologias mais graves, né, paracerebrais, tanto o autismo como a esquizofrenia, se a pessoa não for medicada, ela fica com alienação consciencial total. Ela não funciona, ela não tem funcionalidade na intrafisicalidade. No caso do autismo, não sei se tem medicação, mas na esquizofrenia já estão conseguindo manter a pessoa medicada para ela não ter alucinações, ficar escutando vozes, que não tem nada a ver com um processo que nós já explicamos no outro livro aqui, que muita gente confunde mediunidade, né, paraperceptibilidade com transtorno mental, com psicose, com esquizofrenia, mas não é, tem a diferenciação. Então é isso, o processo é que quando a pessoa é realmente portadora dessa síndrome estrangeira, com muitas informações, como eu já te disse aqui, como eu já disse, né, o próprio terapeuta lá, Fernando Salvini e o Marcelo Coutrinho, eles não são ligados diretamente com a Conscienciologia, mas falam sobre isso. Então, tem verbetes também. A principal especialista no assunto é a professora, que eu chamo de parapedagoga, Malu Balona, que realmente, desde o início que eu vi essa caracterização, né, dessa síndrome, eu me adaptei e eu falei, caramba, é isso que eu tenho. Então ela escreveu um livro porque ela passou por isso também. O Valdo falou, você tem capacidade para escrever um livro, e ela foi lá e escreveu, e aqui está a obra que eu acabei comprando, tem até a data aqui, 5/6/2010. Então eu conheci a paradigma consciencial em 2008 e comecei a aprofundar mesmo em 2010, fiquei com o pé atrás, esse negócio parece seita, parece religião, mas aí eu vi que comecei a identificar que existia uma paralógica naquelas coisas que eu estava acessando, né? O que é a paralógica? É a paralógica do curso intermissivo, porque todos nós somos com a paraprocedência extrafísica, nós estamos aqui de passagem, todos nós, independentemente se você fez curso intermissivo ou não, você vai dessomar, vai desencarnar, vai sair dessa dimensão. O problema do intermissivista é que ele fez o curso intermissivo e está querendo colocar em prática, mas não tem ninguém falando sobre isso. E aí? Onde estou? Cadê importante vocês? Porque às vezes essas patologias entre aspas, né, do síndrome estrangeira,
às vezes vão para medicação, daí acaba com a pessoa. Aí torna o cérebro físico. Aí a pessoa pode até ficar esquizofrênica por causa disso, porque as pessoas não estão sabendo interpretar o que ela está precisando. E essa obra ela é bem completa porque ela traz um teste, ela traz casos de que aconteceram em cursos, né? Então, não é que a pessoa pode até ficar, a pessoa, igual o Valdo falou desculpa te interromper, é que não o Valdo falou lá no e-mail que o rapaz mandou. A pessoa se deixa se colocar como uma psicótica, porque a cobrança da sociedade é que você tem que casar, você tem que ter filho, tem que estudar, tem que ter emprego. Só que o intermissivista inadaptado não quer saber nada disso. Ele está ainda sentindo falta do que ele estudou no extrafísico para implementar aqui no intrafísico. No meu caso, eu tinha muita coisa de melancolia. Eu também passei por essa fase da melancolia. Uma coisa que parecia que faltava, isso, né? Muita melancolia. Muita gente, mas por que você tem tudo? Como assim? Como é que é assim? Como assim? É isso? Você tem tudo e está se sentindo mal, por quê? Isso é uma... Existe a melancolia intrafísica e a melancolia extrafísica, né? Que é a hora, assim, da morte física, né? Da soma que a gente fala. Sim. Às vezes pode ser a melex, que é a melancolia extrafísica, que é mais ampla ainda. Sim. Porque tu não estás contente com o corpo físico. Sim. Então, é bom se fosse, né, de ter alguns sintomas, dar uma lida no livro, nessa obra, que essa ela ajuda bastante, né? E tem 3... E pode ajudar outras pessoas, né? As crianças, às vezes o adolescente. Os novos intermissivistas que estão ressomando, eles estão com curso intermissivo até mais avançado do que o meu, o seu, né? Então, ainda bem que tem muitas informações, a Conscienciologia já está em todos os canais virtuais, mas eu indico também 3 filmes sobre essa temática, que tem um chamado The Outsiders, Vidas Sem Rumo, no ano que eu ressomei, em 1983, que tem lá o Tom Cruise, o Patrick Swayze e outros atores famosos aí que depois fizeram outros filmes. É bem interessante que eles são bem rebeldes, né, nesse filme. E o outro que é um drama engraçado, né, que é um estranho no ninho, que o cara se sente inadaptado e acaba parando no hospício, mas ele não é louco. Ele começa até a conversar com a enfermeira, com o psiquiatra tirando onda, mas ele está tirando onda porque ele está cansado da vida com o pessoal mais mediano. E tem um filme também que eu gosto muito, com o Jack Nicholson, mais antigo, né? Cada um vive como quer. É o que o intermissivista propõe, né? Ele quer viver a vida como ele fez a programação no extrafísico, quer viver aqui no intrafísico. Aí ele ainda não encontra, né, essa parceria, essas pessoas que admitem isso, aí fica na inadaptação. Mas ao encontrar ela, ele sai para a vida. Ele começa a fazer o que tem que fazer na vida intrafísica, como qualquer pessoa qualquer, e fazer o que ele programou no extrafísico, que é o mais difícil dos seres convencionais entenderem, né? Tem até um verbete que chama consciência convencional no professor Valdo, que explica o quão é difícil para o intermissivista viver com consciências convencionais. O próprio professor Valdo teve uma mega paciência porque o pessoal achava que ele era doido, que quem é o Papai Noel doido aí falando essas palavras que ninguém entende, entendeu? Ele teve que ter uma mega paciência para implementar a Conscienciologia e a Projeciologia, como ele acabou implementando. Mas de qualquer modo, a pessoa, o intermissivista que está perdido ainda, que não acessou as ideias, ele está passando por essa sensação de angústia profunda, né? De falta de vários sintomas, né? Não tem com quem comunicar, né, essas ideias. Às vezes depressão. Sim. Também. Às vezes vai para as drogas, né? Acaba. Às vezes vai para o desvio, processo. Né? Aí que é o problemático. O processo de droga aí já pode alterar o cérebro físico e pode ter consequências. Desvio mesmo, né? Desvio consequências que são infelizmente irremediáveis. Mas de qualquer modo, é isso. E tem mais um filme que eu estou esquecendo aí. Me Estranho no Ninho. Eu falei e... Cada um vive como quer, tu falou. Não, eu falei os 3, né? Cada um foi falar os 3. Achei que eu ia esquecer um. Mas o meu favorito é esse, cada um vive como quer. Me mandam perguntas, caso vocês tenham uma dúvida, eu vou colocar ideias, porque a gente também pesquisa, né? Sim, então, vai que... a gente às vezes está ali para ajudar, porque a gente tem as próprias experiências, né? Sim, tem as suas próprias experiências. Então, não acreditam em nada que nós estamos falando. Vai só somar com é o princípio da descrença. Sempre que é interessante frisar o princípio da descrença. Nós podemos informar aqui, mas não queremos convencer ninguém. Eu estou passando a minha experiência, né? Como esse portador provisoriamente dessa parapatologia que eu entendi depois que... eu também tinha essa síndrome do estrangeiro também. Encontrei esse livro, comecei a clarear as ideias, comecei a compreender. Tem vários casos no livro que mostram assim, que
que a pessoa teve várias retrocognições, encontraram coisas do passado. Que ela tinha um paroxismo lúcido, só que lúcido. Faltava psicoterapeuta ou psiquiatra para entender isso. Entendesse essa Hoje tem psiquiatra que estuda conscienciologia. É bom explicar isso, porque tem gente que acha que não tem, mas tem. E tem psicólogo também. Então vale a pena. Mais uma informação para estar mais no nosso arcabouço, né? Sim. De não, às vezes, não cair, às vezes, não ficar ali por um adulto com depressão, com isolamento social, várias coisas. Fobia, muita gente está falando em fobia social. O intermissivista pode ser diagnosticado que tem. Às vezes não encontrou o grupo, né? Tem essa a família consciencial, como diz. Essa síndrome do estrangeiro também, que é chamada como SESH, né, uma sigla, pode ser considerado como fobia social. O meu homeopata me diagnosticou como fóbico social, mas na verdade era síndrome estrangeiro que ele não entendia. Mas de qualquer modo, o meu medicamento homeopático me ajudou a voltar para a minha essência, né? Para a minha paragenética, para meu centramento, antes de conhecer a consciologia. Mas é bom informar que um intermissivista também deslocado e inadaptado pode ser considerado um fóbico social. Não é só isso. Tem uns intermissivistas que podem ficar com fobia social porque eles estão indignados, que não encontraram o seu público-alvo, né, seus companheiros de evolução, mas isso acaba quando eles encontram, e hoje eles estão espalhados pelo mundo afora, né? Tem intermissivista em todo lugar do mundo. Então até a próxima quarta, pessoal. Até a próxima. O vídeo ficou extenso, mas o assunto é interessante, espero que vocês consigam aí ver até o final e façam boas reflexões conscienciais aí, porque esse assunto é bem complicado e tem pouca gente compreendendo aqui nesse período intrassocializado. Valeu!